Hello! Olá, quinto ano. Estamos começando nossa aula de inglês, nossas atividades. Então, nós vamos para a página 100 hoje. Começamos nesta página, tá? Nós temos 3 páginas para responder. Então, lembra que nós estamos falando sobre... Nós entramos na unidade 12 do livro e nós estamos aprendendo sobre quantidades. How many? Lembra? How many students are there? How many students are there? How many balls are there? How many quer dizer quantos, tá? Nós estamos falando sobre quantidade. Então, no terceiro quesito da página 100, já começa com um texto que eu já coloquei as palavras, só como exemplo, para você fazer as atividades de hoje, tá? Preencha as lacunas adequadamente e depois pratique em dupla. Então, você vai preencher com as palavras que eu já coloquei no texto, e aí eu vou ler essas frases para que vocês possam entender o que eu quero que vocês façam nas outras atividades, usando sempre a expressão no plural, how many, tá? Então, eu tenho aqui letra A. How many countries are there in North America? How many countries are there in North America? Quantos países há na América do Norte? There are 3 countries in North America. Há 3 países na América do Norte. Percebam que a pergunta e a resposta está no plural, porque nós estamos falando de quantidade. How many countries? Quantos países, tá? Tá vendo aqui, ó, countries, países. A palavra está no plural, porque a pergunta é quantos. How many countries are there? Existe in North America. There are 3 countries in North America. There are, há 3 países na América do Norte. Então, countries, novamente no plural. Prestando atenção que, além do substantivo, countries, países, né? O país, a palavra países está no plural, países. Também there are, o verbo haver, né? Há 3 países. Então, é there are, sempre no plural. Letra B. How many colors? Quantas cores, né? Grifando aqui, ó. Colors, está no plural. How many colors are there in a rainbow? Quantas cores há no arco-íris? There are 7 colors in a rainbow. Há 7 cores no arco-íris. Então, ó, novamente, colors está no plural e there are, tá no plural. Letra C. How many months are there in a year? Quantos meses há em um ano? There are 12 months in a year. Há 12 meses no ano. Então, a palavra meses, né, a palavra mês está no plural. Meses, tá? Months. Olha o S. Porque há quantos? 12, 12. Então, é quantidade, plural. Letra D. How many capitals are there in a state? How many capitals are there in a state? Quantas capitais há em um estado? Aí a pergunta está no plural. How many capitals? Quantas capitais há em um estado? A pergunta está no plural. Mas nesse caso, a resposta está no singular, porque em cada estado existe só uma capital. There is only one capital in a state. Há apenas uma capital em um estado. Então, there is é singular. Por que foi there is e não there are? Por que não foi there are nessa resposta da letra D? Porque quantas capitais tem um estado? Só tem uma capital. Então, é there is singular. Ok? Tem que prestar atenção nisso. Se a resposta for no singular, então vai ter que ser no singular. There is e não there are. Mas a maioria aqui vai ser there are porque é plural. Então, já que eu fiz isso daqui para você só copiar, agora você vai começar a responder aqui no quarto. Reescreva as frases corrigindo os erros. Cada frase dessa tem algo errado. Ou na frase how many, ou no substantivo que segue essa palavra, essa expressão how many, ou no are there. Alguma coisa está errada, né? A pergunta é no plural e are there está no singular. Is there, por exemplo, né? Então, eu dei 2 exemplos aqui para você corrigir o que está errado nas outras.
Na letra A, how many pencils are there in your pencil case? Quantos lápis há em seu estojo? Na verdade, não existe lápis, né? Existe lápis, não é isso? Então, how many pencils? Então, tá errado aqui, né? Então, eu corrigi, ó, pencils. Por quê? Porque é uma pergunta no plural. How many pencils are there in your pencil case? Quantos lápis há em seu estojo? Então, o erro está aqui, ó. Pencil está no singular, mas é pencils no plural. Então, já corrigi o erro da letra A. Letra B. How many days is there in a week? O que está errado aí? A palavra days está no plural, está correto. How many days? Quantos dias? O que está errado? É aqui, ó. Is there? Is there só se escreve no singular. Mas como é plural, days, dias, tem que ser are there, plural. How many days are there in a week? Quantos dias há em uma semana, né? E eu fiz também a letra E, como exemplo também. There is 31 days in October. There is 31 days in October. O que está errado nessa frase aí? É o there is, porque estou falando de há 31 dias em outubro. São 31 dias, é plural. E aqui tem there is, é para ter o quê? There are 31 days in October. Há 31 dias em outubro. Então, as outras letras, você vai ter que corrigir o erro, você vai reescrever a frase corrigindo o erro. Na página 101 seguinte, tem: observe a imagem, completa as lacunas com o plural das palavras sugeridas e depois responda as perguntas. Então, você vai observar essa imagem, depois você vai completar a pergunta e vai responder de acordo com a imagem. Então, a primeira pergunta eu já respondi, completei e respondi. How many boys are there in the picture? Veja que as palavras estão entre parênteses, tá? Você vai usar essas palavras que estão entre parênteses para completar a pergunta. E depois você responde de acordo com a imagem. Então, eu usei a palavra boy para fazer a pergunta aqui, ó. How many boys are there in a picture? Quantos garotos há na figura? Como a palavra boy, no parênteses, está no singular, eu coloquei no plural, porque how many boys? Quantos meninos? Aí eu contei na imagem quantos tem e botei there are 4 boys, há 4 meninos. Eu respondi também a letra C. How many men are there in the picture? How many men are there in the picture? Quantos homens há na figura? Eu li a imagem, vi que só tinha um homem, aí coloquei there is one man. Há um homem. Veja que a resposta está no singular, porque só existe um homem naquela imagem. There is one man. Não podia ser there are, porque só tem um. Então é singular. There is one man. Só que a palavra man na pergunta está com E. Por quê? Porque é plural. Lembra daquele quadro que eu coloquei palavras no singular e palavras no plural? Você tem que prestar atenção nas palavras, tá? Então, man, no singular, no plural, é man com E. Então, a mesma coisa vai fazer com as outras letras. Completa a pergunta usando as palavras entre parênteses. Não esquece de colocar no plural essas palavras e depois responde a quantidade de acordo com a imagem, né? Aqui, ó. How many girls are there in the pictures? Quantas meninas há na figura? Há tantas meninas. Então, você vai lá escrever na letra B. O segundo quesito da página 102 tem: escreva perguntas e respostas de acordo com a imagem do quadro. Siga o modelo. Então, você tem aqui a imagem e tem várias figuras e as quantidades. Então, nós temos um modelo para você seguir aqui, ó. Letra A, birds, pássaros. How many birds are there? Quantos pássaros há? There are 11 birds. Aqui tem 11 pássaros. Então, com a palavra aqui, eu formei a pergunta. How many birds are there? Quantos pássaros há? E aí eu respondi, there are 11 birds. Esse aqui é o modelo. E eu fiz um para você ver. A palavra é erasers. Erasers são borrachas. Aqui tem erasers, borrachas.
Então, eu fiz a pergunta. How many erasers are there? Quantas borrachas há? Aí eu contei e respondi. There are 16 erasers. Há 16 borrachas. Então, a mesma coisa eu vou fazer com a letra C, balls, a letra D, kites, e a letra E, dogs. Aqui já está com a pergunta, é só responder. Depois, você faz aquela avaliação que a cada 4 unidades você faz, da unidade 9, 10, 11, 12, e você responde aqui com um X como é que está seu aprendizado sobre essas unidades. Aprendeu legal? Ficou com alguma dúvida? Ou tem alguma coisa que você não entendeu, né? Então, você marca aqui sua avaliação sobre essas 4 unidades. Semana que vem tem mais aula, mais atividades. Até lá, bye!